Bom, gente, a gente já está terminando praticamente o roteiro. Eu vou tentar ser breve, porque o calor já está começando a ficar mais intenso, então eu vou ser breve. Vou falar um pouco do Palácio Antônio Lemos e vou falar aqui da Praça Dom Pedro, tá? Sobre o Palácio Antônio Lemos, todo mundo sabe quem foi Antônio Lemos? Sim, não. Antônio Lemos foi um importante, eu acho que algumas pessoas, algumas correntes do ramo político dizem que ele foi o mais importante político de Belém. Antônio Lemos não era paraense, ele era do Maranhão, veio de São Luís para cá, mas ele construiu toda a carreira política dele aqui em Belém. É por isso que esse palácio tem o nome dele, em homenagem a ele. Antônio Lemos foi um dos grandes responsáveis pelo processo de modernização de Belém também. Então dizem aí que tudo o que ele não conseguiu construir, ele reformou. Então ele teve uma importância muito grande no processo de modernização da cidade. Quando eu for falar da praça, eu vou falar para vocês do alagado do Piri. Essa área que a gente está pisando aqui não era assim, isso aqui era alagado. Isso aqui foi tudo assoreado para poder construir esse espaço, para ser produzido esse espaço. O alagado do Piri é o alagado que divide os bairros, né, da Cidade Velha e da Campina, que na época era um bairro da cidade e da Campina. Campina remete ao ruralismo, é a parte campal, né? Então por isso o bairro da Campina. E cidade, né, que hoje é Cidade Velha, mas antigamente o nome do bairro era Cidade, somente. Então o palácio ele foi recém-inaugurado, acho que todo mundo viu aí, né, no dia 12 agora, no estado de Belém. Ele foi recém-inaugurado e estava fechado para reforma há 3 anos. Ele já passou por, acho que essa é a 8ª reforma dele, desde que ele foi construído, né? Então é um palácio muito bonito, muito imponente e, lógico, ele homenageia o Paissandu. Gente, é uma evidência na paisagem, eu não posso ir contra isso. Brincadeira, mas é uma arquitetura neoclássica, né? Ele tem essas características portuguesas, mas ele também teve em uma dessas reformas influência do Antônio Landi. Você consegue perceber mais as características da influência da arquitetura italiana no interior do prédio. Então eu convido vocês a visitarem, está aberto para visitação. Tá? Visitem o prédio, lá dentro tem uma obra que fala, é uma obra do Teodoro Braga, se não estou enganado, que fala, que mostra a fundação de Belém, uma obra muito grande, muito emblemática, muito imponente. Eu acho importante que a gente conheça, visite, olhe com calma e faça aquele olhar crítico. Lembra que eu falei para vocês lá no Forte, sobre a gente olhar para esse espaço com um olhar diferente, não só daquela forma romântica, é bonito, tudo mais, enfim. Mas ele foi construído inicialmente, então, com a função de abrigar a Câmara Municipal de Belém e a Prefeitura, né? E hoje ele é o Museu de Arte de Belém, funciona aí, e o gabinete também da Prefeitura, né? Então, essa é a história assim, bem simples mesmo do que representa esse palácio, né? O palácio do Poder Municipal e aqui era o Palácio do Governo. E aí a gente, de frente para o palácio, tem essa praça, a Praça Dom Pedro, a Praça Dom Pedro II. Essa praça, o que tem a gente tem para falar dela? Essa praça antes ela era chamada de Largo do Palácio. A Praça Dom Pedro, na verdade, não era aqui, era a Praça da República. A Praça da República, antes de ser Praça da República, era a Praça Dom Pedro. Mas aí com o movimento com a inauguração da República no Brasil, e aqui em Belém, inclusive tem o monumento da República lá, a praça passou a se chamar Praça da República e essa daqui passou a ser a Praça Dom Pedro, né, em homenagem a Dom Pedro. Essa praça ela tem 3 elementos que são pontuais, né? São 3 monumentos, na verdade. Tem um central, né, que é aquele monumento ali no meio da praça, e tem outros 2 monumentos que estão um na minha esquerda aqui, se vocês olharem, ele está bem ali perto do policial ali, ó. E tem o outro à minha direita também. Lá acho que de frente para o prédio Antônio Lemos tem um outro monumento. Bem, sobre o monumento central, ali quem está é o General Gurjão. Todo mundo sabe quem foi o General Gurjão? O General Gurjão, ele foi um dos paraenses que participou da Guerra do Paraguai. Inclusive essa praça, ela faz, as homenagens que ela faz, que ela traz nos monumentos, remetem inclusive às guerras. Então, principalmente a Guerra do Paraguai. Então, nesse monumento central você vê, ele tem três eixos, né? Na base dele você vê alguns leões. Esses leões remetem aí ao poder, né? À força. No segundo nível, ele tem algumas ilustrações, né? Algumas de alto relevo, né? Das batalhas que aconteceram na Guerra do Paraguai. E lá em cima está o General Gurjão. O General Gurjão, que era paraense, ele foi para a Guerra do Paraguai. Ele começou a carreira dele militar muito cedo, por causa da cabanagem, ele queria lutar contra os cabanos.
Quis e lutou contra os cabanos na revolta. Depois ele foi para a Guerra do Paraguai e lá ele morreu, na Batalha de Itororó. Tá? Inclusive, existe um bairro em Belém, aqui essa praça fala um pouquinho da Guerra do Paraguai, mas existe um bairro em Belém que é todo que retrata a Guerra do Paraguai. Qual é o bairro? Alguém sabe? Bairro do Marco. Bairro do Marco, se vocês perceberem pelo nome das ruas, vocês vão saber. A principal avenida é Duque de Caxias. Duque de Caxias é o patrono aí do Exército Brasileiro. Inclusive, aquele monumento ali, eu já ia falar, vou aproveitar. Aquele monumento ali faz memória a Duque de Caxias. Tem a foto dele ali na frente, tem o brasão de armas. E esse outro aqui do lado, tem um soldado, se vocês verem, é um soldado que está em pé com uma arma. A efígie dele também faz homenagem às Forças Armadas, à Marinha. E esses soldados representam os soldados paraenses que participaram da Guerra do Paraguai. Então, esse é o contexto histórico relacionado a essa praça. Tá? Como eu falei para vocês, essa praça aqui era inundada, essa área aqui era inundada, ela foi assoreada para receber essa infraestrutura. O alagado do Piri, que era exatamente o alagado que dividia, como eu falei para vocês, o bairro da Campina para lá e o bairro da Cidade Velha. Então, ele era dividido. Então, esse alagado, inclusive, foi um dos que dificultou o processo de avanço urbano da cidade, por isso que ele foi assoreado. E a gente consegue entender o porquê que, por exemplo, nos momentos de maré, a maré alta, né, essa parte aqui alaga. Né? Então, porque você acaba interrompendo o curso normal do rio, né? Porque você assoreou, você urbanizou esse processo, a gente avançou com a cidade para cima do rio. Então é muito natural, gente, que isso aconteça, né? Porque a natureza ela tem o curso dela normal. Né? Então ela vai continuar avançando. Então, muitas vezes, no momento no período de maré, a água invade um pouquinho, um pedaço aqui da nossa área.